Diária, uma análise tática dos problemas que estão acontecendo com o Grêmio. Vamos lá? Vamos aqui para a planilha. Vamos para a telinha de novo. Gente, é o seguinte, um dos principais problemas que está acontecendo com o Grêmio, e eu não vou fugir disso, e todo mundo tem que levar em consideração, que é o principal, é o problema que o Grêmio está tendo fisicamente. Eu não sei se o problema é o preparo físico, se o problema é a parte de DM, eu não sei qual é o problema, mas os jogadores do Grêmio estão se lesionando, é uma lesão por jogo e está tirando um titular fora das partidas por muitos jogos. O Grêmio, que nesse ano, dos titulares, só o Alisson e o Cortez ainda não tiveram lesão. E o Alisson e o Cortez são os que mais têm jogado, porque são os titulares que o Renato procura manter, sempre porque são os dois únicos que estão jogando e que ainda não tiveram lesões. O resto, todos eles tiveram lesões e ficaram de 2 a 3 jogos fora. Aliás, desde o Grenal, que o Grêmio venceu por 2 a 0, o Grêmio não consegue repetir time e não consegue colocar seu time titular. Futebol precisa ter uma coisa chamada espinha dorsal. O Grêmio durante muito tempo teve uma espinha dorsal com 2 zagueiros, 2 volantes, um meia e um atacante, que muitas vezes não era o centroavante. Era, no caso, o Cebolinha, que jogava pelo lado. Beleza, tudo bem. Não veio ao caso, tá? Bom, o que acontece? Hoje, o Grêmio não tem mais a figura dos 2 zagueiros, não tem mais a figura dos 2 volantes, não tem mais o armador e não tem o centroavante. Vou explicar por que isso. O que aconteceu? O Grêmio hoje está jogando de uma maneira um pouco diferente. O Renato, esse ano, não pôde contar com um camisa 10. Ele pediu para a diretoria do Grêmio que contratasse um camisa 10. A diretoria não contratou. Não contratou nenhum. No desespero de não contratar nenhum, porque todos os valores eram caros, segundo a diretoria do Grêmio, todos os valores caros, todos os jogadores caros, trouxeram uma solução que foi a tentativa do Thiago Neves, que viu que deu errado. Assim como o Grêmio queria um centroavante de referência, e todos eram caros, e continuam sendo caros. Então vai lá e se traz o Diego Souza para fazer uma solução. Deu certo no Gauchão. Quando a qualidade dos adversários melhorou, a gente viu que a qualidade dele vai ser um pouco complicada para ele jogar alguma coisa nesses campeonatos. Né? Outra coisa, o Grêmio perde seus jogadores, vende seus jogadores e não tem reposição. Que reposição o Grêmio teve para a saída do Arthur? Ah, teve o Matheus Henrique que subiu. Sim, mas tinha que ter contratado alguém. Quem que o Grêmio contratou? Ninguém. O Grêmio, por uma dispensa do Jailson, que já faz tempo que o Grêmio vendeu, o Grêmio conseguiu, depois de 2 anos, trazer o Lucas Silva. Ah, mas tem que investir nos guris da categoria de base. Mas não dá para botar todo time de guri da categoria de base, porque senão tu vai queimar uma safra inteira de jogadores. E isso é uma coisa que o Renato soube lidar nos últimos tempos, soube tratar os jogadores da categoria de base. E é isso que agora não está tendo, porque o Renato está tendo que expor todos eles. Está tendo que colocar na pressão todos eles. No jogo agora contra a UCLA, o ponteiro esquerdo que estava jogando era o terceiro da lista. Ainda jogou meio tempo e entrou o 4º da lista. Não dá. O volante que estava jogando era o 4º da lista, que por causa do mau desempenho do terceiro volante, ele acabou assumindo. E o camisa 10 do time, cadê? O Jean-Pierre está desde o ano passado com problema de lesão e não cura nunca o problema de lesão. Ele cura uma e tem outra, cura uma e tem outra, cura uma e tem outra, cura uma e tem outra. Se isso não é problema físico, o que é? Vou deixar uma coisa para vocês bem rapidinho. Falaram e eu ouvi falarem que o Renato tinha problema com o Rogerinho. Sim, tinha que ter problema com o Rogerinho. Sim, tinha que ter problema. Eu não quero condenar o trabalho de ninguém. Mas o Renato chegou numa semifinal de Libertadores em 2018 e perdeu a semifinal de Libertadores porque ele não tinha 3 dos seus melhores jogadores, Luan, Everton, e no caso não teve, depois no meio da partida, o Paulo Miranda, que estava fazendo uma excelente partida, todos por lesão muscular. Então, quer dizer, ele reclamava que a intensidade era muito forte, que ia matar os jogadores lá na frente. E o Rogerinho defendia que não, que a intensidade era certa, que lá na frente isso ia ser bom. E o resultado que aconteceu lá na frente? Estourou os jogadores e ele perdeu.
Aí no ano seguinte, ele vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, depois de ter empatado em 1-1 aqui na Arena, sem os dois camisa 10, o Luan lesionado e o Jean-Pierre lesionado, e os dois por lesão muscular, sendo que ele tirou o Luan um tempo e deixou o Luan um tempo fazendo recuperação física. E não recuperou. O Luan entrava e entrava mal fisicamente até que estourou. Se isso é trabalhar bem uma equipe fisicamente, eu sinceramente não sei o que é trabalhar bem fisicamente uma equipe. O Maicon faz 3 anos que o Maicon não consegue jogar 2 partidas seguidas por causa do problema dele. Cadê o DM para chegar e botar uma pá de cal nisso? Ou faz a cirurgia, ou não tem outra solução. São 3 anos, não é uma temporada. Se numa temporada ele se esforça, indo com o pé podre, como ele falou, beleza. Mas aí terminou a temporada, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer um tratamento top. Agora ficar enganando o tratamento todos os anos, são 3 anos que o Maicon não consegue jogar. E o Maicon é importante para esse esquema do Grêmio. Sim, o Renato tem a sua culpa? Tem, mas que time está andando pro Renato? Qual é o time que estão dando pro Renato? O Renato vai para um jogo de Libertadores com time B, com 3 jogadores titulares, 4 jogadores titulares, 5 jogadores titulares, e ainda não são as referências. Agora corre o risco de jogar o Grenal ainda sem mais de meio time titular, praticamente com todo o time em reserva. Ainda bem que parece que tem alguns que foram poupados e que vão voltar. Fala-se muito de uma possibilidade de retorno do Kahneman, uma possibilidade de retorno do PP, uma possibilidade de retorno do Vitor Ferraz, e até mesmo forçar, de repente, o Maicon, e ainda tem que ver a situação do Jeromel, da lesão do Jeromel, que saiu ontem lesionado. É impressionante isso. Enquanto o ano passado, o Grêmio tinha o Jean-Pierre há 2 meses fazendo recuperação física por causa de um problema muscular. O Rafinha fez uma cirurgia no rosto e o Arrascaeta fez uma artroscopia, e em 15 dias os dois estavam prontos para jogar contra o Grêmio. E o Jean-Pierre só voltou a jogar esse ano, e ainda voltou e estourou de novo. Tem coisa errada, e muito errada. Agora vamos para a tática. Vamos para cá para a tática. O Renato esse ano, ele mudou uma coisa. O sistema de jogo do Renato era esse aqui. Funcionava dessa maneira. Ele precisa do Maicon e do Matheus junto com um camisa 10 para fazer girar. Funcionava e dava muito certo quando o Luan estava muito bem na função. E o ano passado, algumas partidas em que o Jean-Pierre estava bem. Mas se vocês vão lembrar, sempre se falava uma coisa: o Grêmio tem problema na recomposição. O Grêmio não tinha problema na recomposição defensiva. O Grêmio tinha problema de buraco de marcação. Não era recomposição defensiva. Entendam. O que é uma recomposição defensiva? Recomposição defensiva é ter os jogadores num prazo de no máximo 12 segundos estarem todos colocados nas suas posições. Isso o time do Grêmio faz. Isso os jogadores do Grêmio faz. Em 10 segundos já está todo mundo nas suas posições. Volta e está todo mundo nos seus lugares. Não é recomposição o problema do Grêmio. O problema do Grêmio é buraco. Ontem ficou mais claro ainda. O Grêmio está jogando de uma maneira que está deixando um buraco. Que tipo de maneira que o Grêmio está jogando, está fazendo um buraco? O Grêmio mudou para isso aqui. O Grêmio mudou para isso aqui. 2 linhas com 4. Que é o padrão que muitos clubes jogam. O Grêmio mudou para isso aqui. Só que acontece o seguinte: está sobrecarregando porque aqui tem um buraco, que o Grêmio não está adaptado a jogar assim, e está sobrecarregando os 2 volantes. Desde o início do ano, você vê que o Renato acaba tendo que substituir os 2 volantes sempre, porque os caras saem totalmente estafados do campo, porque não conseguem jogar o jogo inteiro. Sobrecarrega o Matheus, que era um volante excepcional, esse ano virou um volante comum. Sobrecarrega o Maicon, que ele joga um tempo e não consegue jogar o outro tempo.
sobrecarrega o Lucas Silva e o Darlan, que todo mundo tinha esperança de bons jogadores, e já tá todo mundo contestando, achando que eles não têm condição de jogar no Grêmio, de botar a camisa do Grêmio. Mas é porque eles estão jogando em 2 contra esse buraco que fica aqui, e eles vêm e o time adversário vem tocando. Aí, para não ficar esse buraco, o que o Renato tem feito? Ele recua o time. Ele traz o time mais para baixo. Faz esses 2 descerem para cá. O buraco continua. Só se aproxima da área. Mas o buraco continua. Nesse atual momento, isso está acontecendo porque o Renato tem usado o Isaac no lugar do 10, do camisa 10. E ele está fazendo essa situação. Isso não está funcionando. Até porque os 2 extremos que tem, um dos extremos que geralmente é o do lado esquerdo, tá? Não é o titular, então ele não é adaptado a jogar desse lado, não tem nem entrosamento. O Cortez está sofrendo porque o Cortez uma hora joga com o PP, uma hora joga com o Everton, a outra hora joga com outro Everton, aí depois quando começa a acertar um pouco com outro Everton, entra o Luiz Fernando, aí quando ele começa a se encaixar na partida com o Luiz Fernando, sai o Luiz Fernando, entra o Ferreirinha, porque ainda não acertou aqui o lado esquerdo, que na verdade é do PP. O lado direito, o Alisson está em declínio. Está em declínio físico. O Alisson vai estourar logo ali. Porque o Alisson a gente vê que nos jogos ele está com declínio físico. Por quê? Porque ele é o único que está jogando todos os jogos. E aí está caindo o rendimento dele. Ele precisa também ter um jogo de descanso para respirar. Senão daqui a pouco é ele que vai estourar e vai sair. É isso que está acontecendo com o Grêmio. É isso que está acontecendo com o Grêmio. O excesso de jogos e o excesso, a reconstrução que o Grêmio teve que fazer porque não tem seus titulares. Esse sistema de jogo que o Grêmio jogava assim, ele só funciona quando tu tem 2 volantes de movimentação e um camisa 10 criador. O Grêmio nesse momento não tem nenhum camisa 10 criador, até porque o Jean-Pierre não está jogando. E os 2 volantes de movimentação, que seriam o Maicon e o Matheus Henrique, o Maicon não está jogando também. Então, assim, quando voltar Kahneman, Jeromel, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Diego Souza, o time do Grêmio dá uma encorpada e vira outro time do Grêmio. E aí sim, se tu trouxer pontuais, porque o Alisson, os caras reclamam, o Alisson não tá jogando nada. Não tá jogando nada porque o Alisson é um jogador mediano. Um jogador mediano num time bom, ele joga bem. Um jogador mediano num time ruim, ele vai mal. É isso que está acontecendo. O time, as peças do Grêmio não são as titulares. O Grêmio hoje tem um baita time titular. Aí, quando entra para reserva, complica. Porque a substituição e a qualidade dos reservas é muito inferior. O Grêmio tem que trabalhar muito sério e montar uma maneira para poder jogar o Grenal, porque corre o risco de ter problemas sérios no Grenal. Ainda bem que o Internacional nesse ponto também oscila, então daí a tendência é que seja um Grenal mais parelho. Mas de qualquer forma, o Grêmio tem que trazer os jogadores titulares de volta para o time. Nem que seja obrigado a trocar DM de novo, trocar a fisiologia, trocar preparador físico, mas alguma coisa tem que ser feita para que volte esse time do Grêmio. Tá certo, galera? Espero ter esclarecido um pouco. GA na área. Até a próxima.